Geralmente, quando eu escuto as pessoas falando de novos animes e quais os melhores protagonistas da atual geração, sempre é citado o Itadori de Jujutsu Kaisen, o Denji de Chainsaw Man ou Thorfinn de Vinland Saga. Até mesmo nomes como Deku de My Hero Academia e Asta de Black Clover são citados. Eu não vou julgar ninguém por dizer qual personagem que cada pessoa mais gosta de acompanhar, porque é algo subjetivo, mas eu nunca vejo as pessoas citarem Hell's Paradise. Se eu fosse dizer qual é o personagem dos recentes shonen que eu mais me diverti acompanhando, eu diria sem dúvida nenhuma que é o Gabimaru, ou como é chamado, Gabimaru ou Vazio. Do lado de Denji e Itadori, o Gabimaru compõe o Big Three, os protagonistas dark da atual geração, protagonistas que fogem do arquétipo do herói clássico. Mas, Mingo, por que o Gabimaru é alguém diferente de acompanhar? Calma lá, inscrito calvo médio, vou te responder agora. Na vida real, a maioria das pessoas não é preto ou branco. Diante de situações extremas, nós podemos tomar decisões morais difíceis. E uma coisa que acaba sendo um pouco chato é o fato de sempre os personagens principais de um shonen serem pessoas que nunca sujam as mãos para atingirem os seus objetivos e protegerem quem amam. Em grande maioria, vemos animes ou mangás do gênero com protagonistas que nunca mudam ao longo do tempo, que são lineares e permanecem praticamente os mesmos do início ao final da obra. Mas por isso que temos cada vez mais na nova geração protagonistas que tentam se diferenciar do arquétipo. E um desses protagonistas é o Gabimaru, ou Vazio. Gabimaru é apresentado como alguém que foi aprisionado por um certo crime e que tem a pena de morte como punição. Porém, diferente dos outros prisioneiros, nosso protagonista sobrevive cada sentença aplicada a ele na prisão, seja decapitação, fogo, amarrar os membros, nada parece ser efetivo com ele. O primeiro capítulo do mangá e o primeiro episódio do anime são exemplos de como introduzir um personagem. O Gabimaru é um ninja de uma vila secreta de guerreiros, quase um enredo de Naruto, mas diferente da moral e bondade que os mais velhos ensinam em Naruto para os mais novos. Em Hell's Paradise, os anciões da vila são o oposto, criando o nosso protagonista como uma arma e sendo criado como uma arma por pessoas de morais duvidosas. Gabimaru no início é apresentado como alguém sem emoções e sem desejos, ao ponto de dizer que gostaria de deixar esse mundo, que gostaria de morrer. Gabimaru, aprisionado na sua cela, é então entrevistado e abordado por uma jovem mulher chamada Sagiri, uma executora e samurai do clã Yamada, que acaba sendo a encarregada da execução final do nosso protagonista na prisão. A Sagiri pergunta e se questiona do porquê o nosso protagonista principal não possui mais desejo de viver. Porém, diante do dia da execução final pela samurai do clã Yamada, o Gabimaru instintivamente revida e foge dos golpes da executora. Mas espera aí, se o Gabimaru disse que não queria mais viver, se ele não sentia nada, por que ele então revidou diante da sua execução final? A Sagiri então fala algo interessante, dizendo que já acabou com a vida de diversos criminosos e que por experiência alguns mentem em manter uma expressão durona até o final, outros se desesperam, imploram pela vida, outros enganam a si mesmos acreditando que já aceitaram a morte, afirmando que o Gabimaru vem mentindo, que ele tem sim a vontade de continuar vivendo e que ele tem alguém que ama, que mantém nele a vontade de continuar vivo. O Gabimaru era um ninja treinado para executar pessoas e missões sem questionar, inclusive era o melhor, e desde a infância, assim como várias crianças da sua vila, foi submetido a treinamentos extremos e desumanos. Tudo isso para se tornar um ninja completo e a ferramenta perfeita, sem sentimentos e emoções. Por ser o melhor ninja de todos, o Gabimaru teve um casamento arranjado com a filha do dono da vila, se casando com a filha do ancião líder. A sua esposa é mostrada como alguém que também teve uma infância difícil e traumática, e acaba sendo alguém que ensina o amor verdadeiro, empatia e valor da vida ao Gabimaru. Quando o nosso protagonista começa a mudar e a desenvolver esses sentimentos, ele pediu ao chefe da vila, inocentemente, para o liberar dessa vida de ninja e matança. O chefe da vila então arruma uma emboscada e prende o Gabimaru. Agora, o único jeito dele se reunir com a sua esposa e viver uma vida livre e pacífica é prestando serviço para o Shogun numa última missão, indo numa ilha atrás do Elixir da Vida, junto de mais outros criminosos sentenciados. Mas, Mingo, o que torna Hell's Paradise uma obra fantástica? Calma lá, inscrito calvo médio, eu vou te responder isso agora também.
Primeiro que os visuais de Hell's Paradise são extremamente bonitos e ao mesmo tempo perturbadores, se passando na época do shogunato conhecido como período Edo, entre 1600 e 1800, já se diferenciando de outras histórias e fantasias de época, em que quase todas se passam numa ambientação de Idade Média na Europa. Aqui podemos conhecer mais a estética asiática. Segundo, que Hell's Paradise não segue aquela fórmula clássica de crescimento de um protagonista de um shonen de luta, no qual o personagem principal precisa aumentar a sua força para enfrentar o vilão, treinando para ganhar mais poder e no final derrotando o vilão, e ficando nesse ciclo repetitivo durante a história toda. Aqui, o Gabimaru é alguém forte, um protagonista overpower desde o começo, que na vez de ser aquele que aparece só para salvar o dia, com um soco depois que todos já perderam para o vilão, suas habilidades são trabalhadas de formas criativas e versáteis. E mesmo sendo extremamente forte, o Gabimaru não é alguém invencível, precisando da ajuda de outros personagens ao longo da história. E justamente esses outros personagens aqui complementam a história de um jeito magistral. Nós acompanhamos a jornada e motivação de várias pessoas, fazendo com que você se apegue ou entenda a motivação de outros personagens, havendo momento para que todos brilhem ao longo da história, não sendo algo linear em que gira apenas em torno do protagonista, mas assim como no mundo real, em Hell's Paradise, cada pessoa tem um mundo dentro de si, com histórias e passados únicos que são transmitidos de um modo diferente, marcando por meio de uma jornada violenta, bela, com o protagonista seria mais um anti-herói que tem uma virada ao longo da história. Você está buscando um anime mais maduro e com uma história que foge um pouco do padrão, você precisa assistir Hell's Paradise e conhecer o Gabimaru e toda a sua fantasia. E principalmente para quem é fã de Hunter x Hunter, Hell's Paradise no início possui vários elementos parecidos com Hunter x Hunter ao longo da história. Se você gosta, pode ser então uma boa pedida para você. Sou o Mingo, quero agradecer quem assistiu até agora, deixa o like e que você tenha uma vida feliz. De verdade, que você seja feliz. Se inscreva e comente para mais.